situação do goleiro Léo Jardim, do Vasco da Gama, segue indefinida, família vascaína. Léo Jardim, titular absoluto do Vasco, desde 2023, responsável pela permanência do Vasco na Série A de 2023 e também fez ótimos jogos no ano passado, né? É um dos pilares do time do Vasco, o Léo Jardim, um goleiro muito seguro, um goleiro com muita qualidade e também um goleiro que faz defesas impossíveis, galera. Mas ele não é um goleiro perfeito, já falhou em alguns jogos. Para mim, ele vacila muito em tomar gols por estar adiantado, mal posicionado, ainda mais gols aí de fora da área, como foi no caso o gol do Hulk na Copa do Brasil, né? Apesar que o Léo Pelé não marcou o Hulk ali, mas o Léo Jardim estava adiantado e dava para ter pegado aquela bola se ele tivesse melhor posicionado. E esse gol também agora do Bruno Henrique, que ajeitou de direita ali, bateu de esquerda. A bola pegou um efeito, acabou pegando uma trivela ali, né? O Léo Jardim tivesse bem posicionado no gol, com certeza ele conseguiria encaixar essa bola com tranquilidade. Mas é um cara que já fez, inclusive nesse jogo contra o Flamengo, fez uma defesa ali a queima-roupa. Ele defendeu, né? Se eu não me engano, foi um lance de escanteio. Defendeu. A bola voltou, rebote pro cara lá do Flamengo de novo. E ele defendeu de novo, cara. Fez uma defesa ali a queima-roupa, né? Pegou fez a defesa e ainda pegou o rebote. Foi uma defesa muito linda. E ele já teve várias dessas com a camisa do Vasco. Se eu não me engano, também teve um lance no Brasileirão de 2023, que o Vasco lutava contra o rebaixamento. Uma bola ali do Goiás, né? Uma bola parada. Nessa altura do campeonato, o Vasco já estava com expulso. E o Goiás, se eu não me engano, já tinha empatado o jogo. E o Léo Jardim salvou ali, na pontinha do dedo. Uma bola parada, se eu não me engano, uma bola de escanteio. Ele pegou na pontinha do dedo, puro reflexo. É um cara que tem uma defesa muito boa, um alcance muito bom e reflexos muito bom também. Só que acaba também não tendo uma boa saída de bola. É um cara que, se sair do Vasco, vai deixar muita falta mesmo, Léo Jardim. E, cara, o Léo Jardim tá, né, pensando muito aí na carreira dele. O Léo Jardim tá esperando, né, o Vasco melhorar significativamente a verba, o plano aí de renovação, né, um plano de carreira para ele aceitar aí renovar com o Vasco. Por enquanto, nem o Léo Jardim, nem seu empresário, né, seu staff, ainda responderam aí as propostas do Vasco, né, para a renovação de contrato. O jogador tá deixando o negócio rolar até ver aí aonde que o Vasco vai para tentar aí convencer Léo Jardim de renovar o seu contrato, galera. Lembrando que no meio do ano, quando a janela abrir, a janela europeia, né, a janela que é a mais importante também aqui no Brasil, da América do Sul, da América Latina, né? Quando essa janela abrir, o Léo Jardim já pode estar assinando pré-contrato com qualquer clube aqui do Brasil e quem sabe da Europa. Sabemos que Léo Jardim, quando veio para o Vasco, estava na França, né? Se eu não me engano, estava no Lille. O Vasco trouxe ele por mais de 10 milhões aí de reais. Quem sabe Léo Jardim ainda não tenha vontade de voltar para a Europa aí e ter uma carreira mais vitoriosa, né, do que atuar aqui no Brasil.
Não é desmerecendo o Vasco, mas vocês sabem que atuar num grande da Europa é o sonho de todos os jogadores brasileiros, galera. E quem sabe o Léo Jardim também não pense nessa possibilidade, né? Se eu, que sou um torcedor, amo meu clube, amo meu time, mas se eu fosse jogador, iria também querer ter uma carreira consolidada em qualquer clube grande da Europa, seja ele Manchester United, Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Paris Saint-Germain, Manchester City, Barcelona, Atlético de Madrid, até clubes um pouco, uma prateleira ali abaixo ali, como um Valência, como um Aston Villa, né? Que está ali num cenário um pouco abaixo desses clubes gigantescos aí, como o próprio Real, Barcelona, Liverpool, Manchester City, o Manchester também United, né? Que é um gigante, só que também vive numa fase ruim, mas não deixa de ser gigante. E vamos ver, né, qual será os próximos capítulos dessa novela Léo Jardim e Vasco da Gama, galera. Lembrando que o Vasco já apresentou um plano de carreira aí pro Léo Jardim, um aumento significativo pro jogador, né? Léo Jardim ganha em torno de 300 mil no Vasco. De repente o Vasco já ofereceu aí um salário de 400, 500 mil, mas o Léo Jardim de repente ainda não aceitou. Isso é só teoria, é só uma opinião minha aqui, né? Mas o Léo Jardim ainda não está satisfeito com o que o Vasco apresentou, a possibilidade de contrato também, o tempo, né? Tem que estar tudo se encaixando aí, um valor que o goleiro ache interessante, o tempo de contrato interessante também, e um plano de carreira também para o Léo Jardim, né? Dá aí também algumas garantias para ele, né? De repente ele não vai querer ficar, se o Vasco ficar nessa bagunçado, voltar a brigar para não cair, briga aí de 7-7 com associativo, briga de política interna também do clube, o time começar a deixar a desejar dentro de campo. De repente ele vai analisar aí essas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro antes de aceitar aí a proposta do Vasco. Caso ele vê que a situação estiver ficando ruim, piorando, né? Porque ruim já tá. Ele, vai pegar o beco dele, vai para a Europa, vai pegar o avião e vai parar em um desses clubes aí que eu citei. Não o Real Madrid, não o Manchester City, não o Liverpool. Vai parar num clube intermediário. Quem sabe aí um Valência, um Sevilha, um Aston Villa, um Crystal Palace, outros clubes aí intermediário do futebol europeu, galera. Um Atalanta, uma Fiorentina. Sei que já foram gigantes, algum desses daí já foram gigantes, campeões aí no passado, mas uns estão adormecidos, né? São apenas coadjuvantes nos campeonatos que disputam. E é isso, cara. Vamos ver o que o Léo Jardim vai querer para a carreira dele. Se ele vai retribuir o carinho da torcida do Vasco, que gosta muito dele. Eu estava no Maracanã naquele jogo contra o Atlético Mineiro em 2023, que foi a reação do Vasco ali no primeiro turno, que tava aquela chuva do caramba. Léo Jardim fez uma defesaça ali no chute do Hulk, já no segundo tempo, que ajudou aí a segurar a vitória de 1-0 sobre o Atlético Mineiro, que foi o jogo para fazer o Vasco virar a chave e buscar a sua permanência na Série A, que naquele momento o Vasco estava atolado na zona de rebaixamento. Era o penúltimo do campeonato, né?
Então, o Léo Jardim já ajudou muito o Vasco, já fez defesas maravilhosas. No jogo contra o Goiás também, em 2023. Aquela defesa na ponta do dedo, muito linda. Entre outros jogos também, né? Agora, recente, contra o Flamengo, ele pegou uma bola de escanteio, né? Se eu não me engano, cabecearam ou chutaram, né? O jogador do Flamengo voltou, rebote, ele pegou de novo. 2 defesas ali, a queima-roupa. É um goleirão, é um paredão. O goleiro das defesas impossíveis. Mas é aquilo, né, cara? É aquilo, futebol que manda dinheiro. Quem é apaixonado pelo time somos nós, torcedores. Se o Léo Jardim decidir que o melhor para a carreira dele é ir para a Europa, ou até mesmo para algum clube aqui do Brasil que pague melhor para ele, né? No caso, teve a informação que o Cruzeiro do Alexandre Matos tentou, né, tirar ele do Vasco, mas essa informação não procede. E é isso, cara. Vamos ver aí os decorrer dessa novela do Léo Jardim. Qualquer informação trago aqui para você no canal. E tocando nesse assunto do Alexandre Matos ter desmentido que não tem interesse pelo Léo Jardim, essa informação saiu aí no canal do Nicola, né? O Nicola soltou que ligou, né, para o Alexandre Matos e perguntou sobre o interesse do Alexandre Matos, que é o diretor do Cruzeiro, sobre o interesse no Léo Jardim. O Alexandre Matos já rechaçou qualquer possibilidade, falou que está muito satisfeito com o elenco do Cruzeiro e que o Cássio é o titular absoluto deles. E o Cruzeiro não vai mais contratar ninguém nessa janela, o elenco está fechado. Segundo o Nicola falou, cara, essas fontes aí a gente tem que sempre duvidar. E eu trago aqui para estar deixando minha opinião e para estar informando vocês que é inscrito aqui do canal. Outra coisa também, o Alexandre Matos não é bobo. Se ele estiver negociando para levar o Léo Jardim no meio do ano aí, né? Pegar a custo zero, né? Fechar um pré-contrato com o Léo Jardim. Ele não vai deixar isso escapar, não vai explanar. Ele vai ficar em sigilo total. Alexandre Matos, quando ele quer contratar, ele faz de tudo. Ele pode triplicar o salário do Léo Jardim, pode dar luvas absurdas, garantias para tentar seduzir o Léo Jardim. Isso é apenas uma teoria, né? Uma opinião de um torcedor. É minha opinião. O Alexandre Matos, ele é foda contratando. Ele não quer saber se vai deixar dívida pro clube, ele contrata mesmo, gasta. Lembra quando ele tirou o Dudu, contrato assinado com o Corinthians, ele foi lá, rasgou o contrato, jogou no lixo, pegou lá e deu um contrato novo pro Dudu, ó, você vai ser jogador do Palmeiras, soltou um dinheiro forte, uma grana preta, e levou o Dudu. Palmeiras deu chapéu, né, no Corinthians pelo Dudu, naquela ocasião. E agora no próprio Vasco, né, na passagem que ele teve relâmpago, no ano passado, ele comprou aí 30 e poucos milhões, quase 40, João Vitor, do Benfica. Pegou o Adson aí por 30 e poucos milhões do time da França. Então ele, quando quer contratar, ele bota dinheiro na mesa com força. E não quer saber de nada, ele rasga dinheiro mesmo. Alexandre Matos é maluco. Mas enfim, cara, é um cara que é foda, mano. Ele monta times aí muito bons, né? Já foi campeão aí nos demais clubes aí que ele passou. A gente lembra aí o sucesso que ele teve no Palmeiras, né? E também já teve sucesso no próprio Cruzeiro, numa passagem anterior. Nos outros clubes também que ele já foi diretor aqui no Brasil também, ele sempre conseguia aí montar bons times, galera. E galera, para finalizar o vídeo, o Vasco tem interesse, segundo, né, a fonte Analisa Vasco, o Vasco tem interesse no atacante Max, um dos artilheiros do Campeonato Carioca, junto ao lado do Verratti, ao lado do Cano, com 6 gols.
E também, galera, tem uma atualização sobre essa situação aí do Max, do atacante Max do Sampaio Corrêa. Ele quer vir jogar no Vasco. Ele já tá seguindo até o Felipe Coutinho, o Verratti e o Ryan, galera. Tá seguindo aí no Instagram e tá com vontade de vir jogar no Vasco, mas tem clubes aí da Série A e da Série B, Vitória, o próprio Brusque e também, se eu não me engano, o Paysandu tem interesse na contratação de Max, que é um ex-jogador do Atlético Goianiense. Nesse campeonato carioca ele tá arrebentando, né? O Sampaio Corrêa vai até fazer a final aí da Taça Rio contra o Madureira. O Sampaio Corrêa, se eu não me engano, ganhou, né, o primeiro jogo de 1-0, tem vantagem de empate aí, e o Max pode ser campeão aí da Taça Rio pelo Sampaio Corrêa. Um ótimo campeonato que o Sampaio Corrêa tá fazendo, parabéns. Boa sorte aí na decisão contra o Madureira. Boa sorte aos dois. Eu tenho muito respeito e carinho pelos clubes pequenos aqui do Rio. E é isso, cara. O Max é um jogador ponta esquerda que joga também de... Ponta esquerda não, ponta direita. Joga também de meia lateral direito. E é um cara que pode vir aí para estar reforçando o ataque do Vasco. É um jovem, né? Tem 22 anos. Isso já me preocupa porque o técnico Fábio Carille só quer saber de jogador com nome. Diversos jogadores da base aí já foi descartado, inclusive o Zucarello voltou para a base. O zagueiro Luiz Gustavo, entre outros jogadores da base do Vasco, estão escanteados aí, né? Mal entra em um jogo ou outro. E atualmente a maioria estão descendo aí pro sub-20 de novo por conta do elenco inchado, enquanto não sair Jean Davi, Souza, enquanto o Vasco não emprestar Esforza, Capaz, não se resolver com esses jogadores, aí mesmo que o técnico Fábio Carille não vai estar utilizando a base, cara, do Vasco. Isso é muito ruim, né? Que a gente vê que é um técnico que não tem culhão para barrar Verratti quando tem que barrar e botar o Ryan no lugar dele. Muitas coisas aí que o técnico Fábio Carille é um cara que não tem personalidade para estar tirando esses jogadores, né? O único que ele tirou foi o Payet, mas todos sabemos que o Vasco não vai renovar com o Payet. Já está nítido que de repente até a própria diretoria já chegou no Carille e falou para não deixar o Payet ficar entrando, não deixar mais o Payet de titular, que já não faz mais parte dos planos do Vasco, né? Que não vai ter aí seu contrato renovado. O Payet já vai sair no meio do ano. O Vasco ainda deve um dinheiro para ele, então ainda vai ter que ter aí o Vasco vai ter que pagar, né, o que deve para ele. De repente pode até tentar rescindir antes, mas eu não acredito que o Vasco, para rescindir o contrato, teria que pagar aí as dívidas que tem que pagar, e é muita grana. E eu não acredito nessa possibilidade. É isso, cara. Se o Max vier pro Vasco, vai ser aí mais uma opção. Ou quem sabe vai ser mais um para ficar no banco, ganhando dinheiro aí às custas do clube sem jogar. O técnico Fábio Carille não dá aí muitas oportunidades para jovens, né? Ele desceu o Zucarello, jogador, deveria ter continuado aí nos profissionais, deveria ter ganhado uma sequência, mas ele acabou descendo o garoto, que é uma jovem promessa do Vasco. Eu não gostei dessa atitude, é uma opinião minha. Ele errou em descer o Zucarello pro sub-20 e continuar com essas imundícies. Alex Teixeira, Souza, Jean Davi, Esforza, entre outros, né? O único também desses daí que eu ainda daria uma chance é só o Maxime e o próprio Capaz, deixaria o Capaz ter mais uma oportunidade aí no Vasco. Mas
muito difícil. O Vasco quer tentar se livrar do Capasso e o Capasso também não quer sair emprestado para nenhum clube. Tá esperando aí só chegar o meio do ano, quando a janela abrir, para ele poder assinar pré-contrato com qualquer outro clube, galera. E é isso, galera. Essas são as informações, esse é o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa like, compartilha, tamo junto. Saudação vascaína. Vou ficando por aqui. Se vocês gostaram aí do vídeo, das informações, deixa nos comentários. Tamo junto, fica com Deus. Saudação vascaína.